Então, continuando nossas aulas de ecologia, nós vamos falar hoje sobre um temazinho que vai em concordância aí com o conceito lá de comunidade, população, habitat, nicho ecológico, tudo esse tipo, todas essas coisas. E nós vamos falar um pouquinho de dinâmica populacional. A dinâmica populacional nada mais é do que a forma como as populações de um ecossistema elas variam conforme vai passando o tempo. Se elas diminuem, se elas aumentam, como que funciona a parte gráfica disso, ou seja, a gente representar num gráfico, representar num desenho, como que essa comunidade vai se comportar. Então, assim, quando a gente fala de... Cai mesmo dessa, cai muito mesmo, né, Enem? É bom estudar e fazer os exercícios. E, continuando aqui, a gente usa normalmente um gráfico básico assim para poder falar de dinâmica populacional. Então, como eu disse, a dinâmica populacional ela vai falar mais ou menos de como que as populações vão interagir com o ambiente, se elas aumentam, se elas diminuem em número de indivíduos e tudo isso. Então, a princípio, vamos olhar ali para o gráfico no canto superior direito. Aquela linha azul que tá representada ali pela letra A, é o que a gente chama da alimentação do meio. Lembra que eu falei para vocês que cada meio, cada habitat, ele propõe certas dificuldades, certas pressões seletivas para aquelas populações que estão inseridas nele. Então é isso. Ah, todo ambiente ele tem um máximo de indivíduos que ele vai conseguir comportar. Mais que aquilo ali, não tem recurso, não tem comida, não tem água, não tem território. A disputa na cadeia alimentar vai ser muito grande, vai ter malefício para as duas partes de que estão competindo, né? A gente já viu. E, enfim, é isso. É o que a gente chama de capacidade de suporte. Suporte no sentido de suportar mesmo. O que o ambiente suporta de quantidade de indivíduos. A curva B, que a gente chama de curva em J, ela vai falar do potencial biótico. O que é potencial biótico? É o máximo que uma espécie poderia crescer, que uma população de uma determinada espécie poderia crescer, se não existisse essa limitação da capacidade de suporte. Então, vamos supor, a gente tem um meio, sei lá, um aquário cheio de ratinho de laboratório. Se não existisse a limitação do tamanho do aquário e a gente conseguisse suprir, dar comida ali para eles infinito, eles cresceriam conforme o potencial biótico deles. Ou seja, eles teriam uma curva sem fim, entendeu? Eles iam crescer, 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 e não ia ter resistência nenhuma. Isso, na prática, como vocês já devem imaginar, não é possível, justamente pelas pressões seletivas no meio. Então, aí, o que a gente tem? A gente tem a resistência do meio, que é essa região aqui do meio que está mais um pouquinho verde, um pouquinho mais escura, que é justamente isso, que é a falta de recursos, que é a competição por recursos, que é a competição por espaço, por água, por alimentos e tudo isso. E aí, quando a gente, entre aspas, junta a resistência do meio com essa curva de potencial biótico, a gente tem a curva de crescimento real de uma população, que é o gráfico que a gente chama de sigmoide. Sigmoide vem da letra S. Tá vendo aqui na linha C que tem um formato de S aqui, meio que uma ondulaçãozinha, parecendo duas colinas assim? Então é isso. É quando a gente junta a curva do potencial biótico com a resistência do meio. A gente tem a curva de crescimento real. Certo? Entendido? Alguma dúvida? Entendido. E aí, a gente tem que a resistência do meio ela vai ser maior
dependendo da quantidade de recursos que tem no meio. Então, por exemplo, num deserto, eu até exemplifiquei aqui no slide, o deserto do Saara, lá, o maior deserto em extensão do mundo, de areia, né, pelo menos. Ele tem, vocês concordam que ele tem uma quantidade de recursos disponíveis muito menor do que a Amazônia? Então, por consequência, a resistência do meio, a resistência do deserto do Saara é muito maior do que a resistência da Amazônia quanto ao crescimento de uma população. Então, a gente pode falar que a resistência do meio é inversamente proporcional ao tamanho do habitat e à quantidade de recursos. Ou seja, quanto mais recursos, quanto maior é, menor a resistência do meio. E a capacidade de suporte vai nessa mesma linha. Só que, na verdade, aliás, vai ao contrário, é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior número de recursos, quanto maior o, o espaço disponível, maior a capacidade de suporte daquele meio. E mais as populações podem crescer. E aí a gente tem relacionado a isso uma curva de sobrevivência, que eu raramente cai nos vestibulares, isso aqui, mas eu vi uma vez só, numa FUVEST, vestibular da USP, e faz muito tempo, eu acho. Que é assim, eles dividem, os ecólogos, os estudiosos da área, né? Eles dividem os tipos de seres vivos em três grupos. Aqueles que tendem a morrer mais velhos e que têm uma prole, ou seja, tem uma prole pequena, ou seja, poucos filhotes, e tendem a cuidar mais desses filhotes. Então vamos pensar no ser humano. Quando nasce um bebê, a mãe amamenta, fica cuidando até quase que 18 anos. E, e, e por isso vai aumentar a possibilidade desse indivíduo chegar à vida adulta saudável. E quando a gente está na vida adulta, a gente não tende a morrer, a não ser doenças que podem vir aí e tal, mas naturalmente não, certo? É por isso que, então, ó, aqui no gráfico, a gente tem o número de indivíduos sobreviventes do lado esquerdo, no eixo X, e no eixo, aliás, no eixo Y, e no eixo X a gente tem a porcentagem de expectativa de máxima de vida. O que que quer dizer? Quanto mais à direita a curva, maior a idade dos indivíduos. Então a gente pode ver aqui, ó, que na meia idade, mais ou menos até uns 70 anos aqui, ó, olha aqui na linha de baixo. Pouca gente morre. O número de indivíduos pouco decai, entendeu? Então é isso que esse gráfico está falando. No tipo 2, os indivíduos tendem a morrer quase que em todas as idades de forma igual. Seja pela quantidade reduzida de filhotes também, seja pelo cuidado da mãe ser muito menor do que no tipo 1, seja porque esses indivíduos são mais vulneráveis do que os do tipo 1. Então, por isso que o gráfico vai ser uma reta, porque a quantidade de indivíduos que morrem condiz com a quantidade de indivíduos que nascem, assim, falando por alto, né? Em todas as idades. E na curva do tipo 3, são aqueles indivíduos que eles normalmente não sobrevivem tanto aos primeiros anos de vida. Então, pensa bem, uma semente. Quantas sementes vocês veem brotar e gerar uma árvore? É muito raro, né? Ou, sei lá, peixe. Peixe bota aquele monte de ovo para poder sobrar, sei lá, 100, 200, no máximo, assim, estando muito alto. Tartaruga, vocês também já não viram que bota ovo lá na praia e vai um monte de tartaruguinha tentando entrar no mar, e uma ou duas só que chega à vida adulta? Então é isso. Eles morrem muito cedo, mas quando eles sobrevivem, eles tendem a ter uma longevidade muito grande. Tem tartaruga de 150 anos. Então, é mais ou menos essa a ideia. Mas é meio complexo, às vezes, de entender a curva, mas não cai muito no vestibular, não. Então, não precisa esquentar tanto a cabeça, não. Agora, essa parte aqui é importante. As taxas e os parâmetros populacionais. Essa parte aqui da ecologia é meio chata, que ela é bem matemática, né, gente? Mas tem que estudar, né? E eu não gosto de matemática. Então, vamos lá. Como eu comecei a aula e falei para vocês,
qualquer população pode sofrer perdas ou ganhos de indivíduos, dependendo de vários fatores que a gente já falou, competição, recurso, tal, tudo mais. Então, a gente tem as principais formas de saída e entrada de indivíduos numa população aqui enumeradas. Então, a gente tem emigração, que é a saída de indivíduos de uma população, igual a gente tem aqui entre humanos, os emigrantes, os que saem do Brasil e vão para outros países do mundo morar. A imigração, que é a entrada de indivíduos numa população. Então, por exemplo, os imigrantes italianos, os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no começo do século passado, tem muita gente que é descendente desse pessoal, enfim. Então, aí já dá para tirar uma ideia. A emigração tá. Ah, não, calma. Tá trocado aqui. A imigração diminui a quantidade de indivíduos daquela população. E a imigração aumenta. Tá trocada certinho aqui, eu confundi. E a gente tem também os nascimentos, que são representados pela taxa de natalidade, que é um assunto mais cobrado em geografia, mas a gente precisa falar também que vai crescer a população, e mortes também, taxa de mortalidade, mas vai diminuir a população. Então, quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é maior, a soma das duas é maior do que a de emigração mais a taxa de mortalidade, a gente tem uma população que cresce. Quando as duas somas são iguais, essa população vai se manter. E quando a soma da imigração mais a taxa de natalidade é menor do que a imigração mais a taxa de mortalidade, a população diminui. Hoje em dia no Brasil, assim, só a título de curiosidade, a gente está meio que crescendo pouco a população. Vocês vão até ver provavelmente aqueles gráficozinhos assim que é meio que uma pirâmide e tal, em geografia. Mas a gente daqui a uns anos vai começar a manter a população, e países tipo Rússia tem muito mais idoso do que pessoas jovens, então morre muito mais gente do que nasce gente. Então essas populações estão diminuindo a cada ano. Aí eu até coloquei aqui, ó. Esses diagramas aqui são aqueles gráficos de pirâmides que eu falei. Então a gente tem, por exemplo, um gráfico que tem mais um formato de cone, assim, que ele tem uma base larga, ó. Vocês podem reparar aqui do lado esquerdo, aqui, ó. A base é muito larga, ó. Vê? A base aqui é muito, muito larga, ó. Tá vendo? Então quer dizer que nascem muitos indivíduos e morrem muito pouco. Morre muito pouco. Aqui a gente tem meio que vai estreitando, né? Vai diminuindo a quantidade de indivíduos que estão nascendo e vai aumentando a quantidade de indivíduos que estão morrendo. Aqui a gente tem uma situação já estável. Praticamente nasce o mesmo tanto que morre. E aqui a gente tem uma diminuição. Vocês podem ver que a base dessa pirâmide entre aspas, desse gráfico, ela é muito menor do que o topo. Então morre mais gente do que nasce gente. Aliás, que o meio, né? Que o topo é relativamente igual. Mas o meio é maior do que a base. Então essa população está diminuindo. E aí a gente tem a distribuição populacional quanto ao espaço também. Então vamos supor, sei lá, vamos supor, no mesmo aquário ali, sei lá, uma sala gigantesca cheia de camundongo. Aí vamos supor que eles ocupam mais ou menos um espaço igual. Um grupo de camundongos fica aqui, outro grupo de camundongos fica aqui e tal, meio que uniformemente distribuídos ali. É óbvio que isso aqui na prática não é assim que funciona, né? Mas é mais aleatório. Mas a gente tem essa classificação. Uma distribuição uniforme, então mais ou menos a mesma quantidade de indivíduos em determinados lugares. Uma dispersão aleatória, então quantidades diferentes de indivíduos em locais diferentes e totalmente dispersos. E a dispersão agrupada, que é um grupo grande de indivíduos aqui, outro grupo de indivíduos, sei lá, um grupo grande de indivíduos de uma espécie em Passos, outra em Paraíso, outra em, sei lá, Alfenas, enfim. Esse é o tipo de dispersão agrupada. Certo? Alguma dúvida sobre o tema de dinâmica populacional? É chato pra caramba isso aqui, mas temos que, né, dar uma atenção. Então, aqui, ó, só para
recapitular e dar uma dica para vocês, se eu tivesse que estudar mais alguma coisa, eu estudaria mais isso aqui, o gráfico base, certo? Porque eu acho que ele é o mais importante, o que mais pode ser que caia no Enem. Ele vai relacionar talvez alguma coisa de ser humano, de influência do ser humano ali no meio. E tanto é que, ó, até esqueci de. Ainda bem que eu falei isso, ó. É, a capacidade de suporte pode diminuir se você inserir uma espécie não nativa naquele lugar. Vocês já ouviram falar de uma história de que um sujeito levou um monte de hipopótamo para a Colômbia? E aí esses hipopótamos, como eles não têm nenhum mamífero grande que seja capaz de caçá-los, e o ser humano não tende a caçar hipopótamo, fez uma hiperpopulação, uma população muito grande de hipopótamo numa determinada região da Colômbia ali. Isso fez com que a capacidade de suporte, por consequência, diminuísse muito. Então, é um exemplo aí que pode ser que caia no Enem. Inserção de espécies não nativas em determinado lugar. A tilápia também, aquele peixe que tem muita gente que come, né, e tal. Ela é uma espécie que não é nativa do Brasil, mas ela foi inserida e hoje ela ocupa uma parte importante da cadeia alimentar e que pode diminuir, então, a quantidade a capacidade de suporte do meio. Sim, é muito legal essa história aí foi o Pablo Escobar, aquele, aquele traficante famoso lá, que levou os hipopótamos para a Colômbia. Muito louco, né? Então, galera, fechamos essa parte de dinâmica populacional. Espero que não tenha dúvidas. Se tiver aquele esquema, pode falar. E bora lá para a sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? Sucessão ecológica é o processo digamos, de ocupação de um lugar, de um habitat, não de um habitat, mas de um lugar mesmo, de um sítio, assim, não sítio, um lugar, enfim, um lugar, por seres vivos. Basicamente é isso, que é a sucessão ecológica. E aí ela pode ser decorrente, então, pode ser de dois tipos, na verdade. Uma primária, que ocorre em solos nus, em lagoas sem vida, enfim, em lugares que antes não havia vida, em locais que antes não estavam preparados para receber vida complexa. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, ó, interessante. A Amazônia, há 10, 12 mil anos atrás, a gente teve uma grande glaciação no planeta. O planeta era bem mais gelado do que é hoje em dia. E onde a gente tem a Amazônia hoje era um grande local coberto de gelo. Esse gelo foi derretendo, 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 aumentou o nível do oceano, toda aquela história. E ali onde ficava aqueles icebergs gigantescos, tinha uma rocha nua ali. E ali que teve o começo da sucessão ecológica de caráter primário, que viria um dia, depois de milhares de anos, é claro, a formar a floresta amazônica, que é o que a gente conhece. Então, a primária vai ser em lugares que antes não haviam vida. A secundária ocorre em lugares que elas têm certa quantidade de vida, de matéria orgânica, só que, assim, a comunidade que tem ali, ela é muito simples, digamos. Então, por exemplo, quando você desmata uma certa área de Amazônia, ou sei lá, qualquer tipo de coisa, vai ficar uma clareira que a gente chama, clareira de desmatamento. Vocês já viram que, tipo assim, eles colocam um drone para voar em cima da Amazônia, ou imagem de satélite, e aí mostra aquele lugar lá cheio de madeira no chão, e aí depois que acaba, que eles retiram essa madeira, aquele solo fica lá, né? E aí a gente chama de uma sucessão, que ali vai ocorrer uma sucessão ecológica secundária, certo? E, assim, só também falando, além do desmatamento, isso pode ocorrer por causa de erupção vulcânica, terremoto, ou seja, eventos que vão dizimar aquela população, aquela comunidade que estava ali, para poder dar lugar a uma nova. Então vamos lá.
Aí aqui a gente tem uma figurazinha aqui para poder exemplificar para vocês mais ou menos o que que é sucessão ecológica. Então a gente pode ver aqui no lado esquerdo as espécies que a gente chama de pioneiras. Dá para perceber que da esquerda para a direita os indivíduos vão ficando maiores, por consequência eles são mais complexos, às vezes de espécies que estão numa, num caráter evolutivo mais adaptado, entendeu? A certos tipos de características. Ou seja, eles não estão adaptados para qualquer tipo de lugar. Então, eles não podem simplesmente começar a germinar, a brotar ou a conviver ali num espaço que tem uma escassez de recursos muito grande, que tem um solo nu, enfim, um solo que não tem uma folhagem, uma matéria orgânica ali para eles aproveitarem. Enfim, é isso, basicamente. Aí temos as fases, então, da sucessão ecológica, que é o que a gente vê aqui. A fase inicial, que também é chamada de ecese, 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 é, que é exatamente o que eu falei. É quando tem uma comunidade pioneira, ou seja, indivíduos que são que são menos adaptados a características específicas de ambiente. Então a gente vai ter os líquens que eu falei na aula passada para vocês sobre os líquens, pequenos arbustos, insetos, gramíneas mais simples, às vezes algum musgo, alguma coisa do tipo, que eles vão ser capazes, então, de fazer uma primeira preparação ali daquele solo ou daquele ambiente, que antes tinha uma exposição muito grande ao sol, que tinha uma temperatura muito alta, a umidade não era favorável, tinha vento muito forte, porque não tinha vegetação nenhuma. Então, pensa bem, se você tem uma clareira ali numa borda de mata de Amazônia, é lógico que o vento vai bater muito mais forte do que lá no meio da floresta. Então, isso vai inviabilizar que certos tipos de espécie se instalem ali. E uma coisa importante da gente falar é que, com o tempo, esses indivíduos vão preparando o ambiente, ou seja, aumentando a umidade do lugar através da respiração celular. É, Aí vai criando-se uma manta de plantas, de musgos, enfim, naquele solo que vai preparar para que tenha uma formação melhor de vegetais ali. Enfim, a temperatura vai diminuindo. E com isso, é possível que tenha uma sucessão ecológica, ou seja, novos indivíduos de novas espécies mais bem adaptados àquelas características que foram instauradas, que são novidade naquele ambiente, elas possam germinar e florescer ali. Só que aí tem uma característica muito, muito importante, que às vezes o vestibular gosta de falar, sobre a produção desses ecossistemas. Então, pensa bem, se eu tenho seres muito pequenos, normalmente autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento, normalmente pela fotossíntese, que vocês já devem saber que pega o CO2, aí faz a glicose lá e devolve para o ambiente o oxigênio, por exemplo. Então, a produção de energia é muito maior do que o consumo. Por quê? Porque a respiração celular, nesse ambiente, tem uma importância muito menor do que a fotossíntese e a formação de energia, então. Então, por isso que a gente fala que a produção é maior que o consumo. Então, a gente fala que tem um superávit energético, certo? Superávit porque supera o normal. Um supera o outro. Superávit de consumo. Superávit de produção. A gente tem, então, voltando lá na figura. Então, os pioneiros vão ser aquelas gramíneas pequenininhas e tal, aqueles seres mais simples. Os intermediários, então, eles já, como eu falei, eles já vão chegar num ambiente mais favorável para eles se instalarem. O ambiente já vai estar mais úmido, menos quente, o solo vai estar mais protegido, então as sementes vão poder germinar. Legal, você, hein? Gente, acho que tem alguém que esqueceu o microfone aberto aí, se puder mutar, por Meu Deus. favor. Desculpa. Tem problema não, Raíssa, relaxa. Acontece.
É, que eu estava falando? Isso é. Então vai poder receber as espécies mais sensíveis e tudo mais. Isso a gente dá o nome de série. Então a primeira é Ecésia, a segunda é série. E aí a gente tem como exemplos as gramíneas maiores um pouco, os pequenos arbustos, árvores menores, enfim, a gente tem isso. Uma mata intermediária, digamos, que nem a gente vê aqui na figura do lado esquerdo, certo? E aqui a produção é pouco maior do que o consumo só. Então não é uma característica tão significativa a disponibilidade de energia nesse ambiente ainda. A disponibilidade de energia, assim, sobrando, né, no caso, de oxigênio, por exemplo. Relaxa, isso acontece. Eu queria ter um gato, inclusive, mas eu não posso ter porque eu sou muito alérgico. Mas, enfim, a produção é um pouco maior do que o consumo, mas não é uma característica tão relevante desse tipo nessa fase, na série, né? E aí, por fim, mas não menos importante, na verdade, a mais importante é o último estágio da sucessão ecológica. Ela vai ter a representação de espécies de grande porte, sempre de grande porte, como árvores gimnospermas e angiospermas. Será que vocês lembram o que é gimnosperma e angiosperma, hein? Nós vamos ter ainda botânica. Animais de grande porte e tudo mais. Por quê? Porque essa comunidade clímax, que a gente chama, ela é capaz de comportar, ela é capaz de comportar os seres maiores, os seres que demandam mais energia, os seres que são capazes de produzir mais energia também. E essa comunidade é a comunidade que está em equilíbrio. E por isso que a gente chama de clímax. Então, como ela é estável, justamente por ser estável, ela tende a durar milhares de anos. A não ser que tenha o bendito de uma bendita de uma espécie que acha que é normal e legal sair derrubando tudo para poder plantar soja. Mas, né, assim, longe de mim falar que espécie que é essa que sai derrubando tudo e planta soja em cima, né? Que isso? Mas, é, então, se a gente vivesse no mundo ideal, a floresta de coníferas que está aqui do lado direito, que é aquelas que tem no hemisfério norte, do pinheiro lá do Natal do americano, enfim, a Amazônia, a Mata Atlântica, tudo duraria milhares e milhares de anos até que acontecesse uma catástrofe a nível planeta Terra, tipo, sei lá, um meteoro, alguma coisa do tipo. Mas, se não fosse a gente, enfim, essa comunidade clímax tenderia a durar muito, muito tempo. E é bom a gente ressaltar também que esse processo de sucessão ecológica, ele é demorado e assim, a gente não costuma ver isso no nosso dia a dia. É uma coisa meio, eu acho meio difícil às vezes da gente pensar numa coisa assim, porque é meio, não é palpável para a gente, não está no nosso cotidiano, né? Aí, mas é isso. E aí, ó, uma coisa que eu pensei depois de preparar a aula, mas eu esqueci de colocar no slide. Que o vestibular e o Enem pode cobrar e pode fazer uma relação é, por exemplo, quando você tem uma cultura, vou dar o exemplo da soja ou da cana-de-açúcar, e você derruba essa cultura, você tem ali então um solo e você derruba aquela cultura e não vai plantar mais nada, vamos supor. Você vai ter aquele solo desnutrido, você vai ter aquele solo lá sem proteção, enfim. E essa eu acho que pode ser uma forma do vestibular cobrar, assim, para poder, o do Enem, né, especificamente de relacionar assim com o ser humano, né? Porque eles gostam muito da parte de ecologia, de relacionar com o ser humano sempre. Então, sei lá, só pensa nisso, tenta pensar como que seria como que seria essa sucessão ecológica num ambiente como esse. Uma situação totalmente hipotética, né? Porque nunca aconteceria isso. Eu acho, deixa eu olhar aqui. Acabou. Então, eu vou parar de gravar aqui, porque a nossa aula de conteúdo